que não seja ela falando, mas que seja o Senhor inspirando. Faz ela lembrar, meu Senhor, dos capítulos que ela leu, dos versículos, Senhor, que ela recitou, meu Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Receba a promessa do Senhor com palma de vitória para Jesus. Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, é um motivo de muita alegria, né? Nós estarmos na presença do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor me concedeu. Também quero agradecer ao nosso pastor líder de jovens pela oportunidade de estar ministrando a palavra dele nessa noite. Aleluia. Foi muito impedimento, né, para muitos de nós estarmos nessa noite aqui, por conta da chuva. Muitos não puderam vir, né? Também teve um imprevisto que acabou encerrando o culto de rua. Mas eu creio que o Senhor preparou esse momento para falar conosco por intermédio da sua palavra. Eu creio que Ele preparou uma palavra para falar ao meu e ao seu coração, né? Porque como a palavra do Senhor fala, que ela é uma espada de 2 gumes, ela corta daqui e também corta para aí, né? Mas eu vou louvar ao Senhor antes de estar ministrando a palavra. Eu peço que você venha se ligar com o Espírito Santo, para que Ele venha poder operar nesse lugar pela sua infinita misericórdia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Ainda de pé, pode pegar a sua Bíblia. Aleluia. E abrir ela no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13. Aleluia. Essa é uma palavra, né, muito ministrada. Muitas pessoas já pregaram ela aqui nesse púlpito. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, não é verdade? Então eu creio que o Senhor irá falar novamente e de uma forma diferente. Aleluia. Quantos já acharam? Diga amém. Então vamos ler. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é apertada, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Aleluia. Irmãos, nessa palavra, o Senhor estava falando com os seus discípulos. Aleluia. Pode se assentar, igreja. O Senhor estava falando com os seus discípulos porque Ele costumava falar por parábolas, que era mais fácil deles compreender por conta deles estarem iniciando o seu caminho no Evangelho. E o Senhor estava falando acerca das parábolas, né, os sermões da montanha, e Ele fez essa comparação do Evangelho como
2 caminhos, a qual ele diz que um desse caminho é espaçoso, é uma porta larga. E ele vem relatar que muitos são os que entram por ela. Mas ele também fala acerca de um outro caminho, que é o caminho apertado, a porta estreita. E poucos são os que passam e poucos são os que encontram. Irmãos, aleluia, nós estamos no fim dos tempos e nós vemos a quantidade de pessoas que estão se direcionando pelo caminho da porta larga. Porque, aleluia, eles não querem ter que negar o seu eu. Eles não querem ter que renunciar às suas próprias vontades. Então, aleluia, eles estão cada vez mais encontrando o fim desse caminho, que é, aleluia, a perdição. Hoje em dia nós podemos olhar e ver, aleluia, a iniquidade se aumentando no meio, aleluia, do mundo e até mesmo entrando na igreja. Por conta da falta de prudência, por conta da falta de discernimento de Deus e por conta da falta de ler a palavra do Senhor. Então, aleluia, muitas pessoas estão sendo enganadas e muitas pessoas, aleluia, não querem nem mesmo dar ouvido à verdade. Não é verdade? Nós podemos ver, principalmente os jovens de hoje, eles estão indo à disparada por essa porta larga. Eles estão indo, aleluia, se afundando cada vez mais nos seus pecados. Hoje em dia, principalmente a juventude, né? Hoje é o culto dos jovens, então eu vou focar, aleluia, na juventude, na mocidade. Principalmente os jovens, eles têm se, aleluia, acabado cada vez mais nesse mundo de pecado, aonde eles confundem a liberdade. Eles se dizem libertos, que são donos de si, que podem qualquer coisa, porque, aleluia, ninguém manda neles, eles podem fazer qualquer coisa. Mas, na verdade, eles são escravos dos seus próprios atos, eles são escravos dos seus próprios pecados. Eles falam, principalmente os jovens de 16 anos, 15, essa faixa etária, que, aleluia, são tão novos, mas com essa idade já não suportam ter que respeitar o seu pai. Com essa idade já não suportam ter que estar abaixo de ordens, não querem mais obedecer a hora de chegada, a hora de saída, e eles têm esse desespero por essa suposta liberdade. Mas na verdade isso é só uma estratégia do diabo, para que eles se revoltem contra, aleluia, as leis, contra os seus pais e contra a palavra do Senhor e se afunde ainda mais. Eles se dizem livres, mas são escravos dos seus próprios pecados. Ele se diz livres, mas se uma pessoa falasse para que ele ficasse sem beber por uma semana, ele não ia conseguir, porque ele é escravo do seu pecado. Ele se diz livre, mas ele não consegue ficar longe da prostituição por menos de 4 dias, porque são escravos dos seus próprios pecados. Não conseguem se ver livre da prostituição, não conseguem se ver livre das drogas e ainda assim eles dizem que são livres. Mas o Senhor, Ele oferece o caminho que é a porta estreita. É um caminho que poucos são os que tentam e os que conseguem trilhar esse caminho. Porque, aleluia, o ser humano, ele, por natureza, ele quer fazer a vontade da sua própria carne. O ser humano, por natureza, ele quer suprir a necessidade da sua carne, que é o quê? Pecar, adulterar, fazer tudo o que lhe apraz, fazer tudo o que satisfaz a sua carne. Então, aleluia, muitas pessoas, elas não querem entrar por esse caminho, porque elas vão ter que abrir mão de muitas coisas. Vão ter que abrir mão, aleluia, da sua vida passada, não é verdade? Que a Bíblia fala que quando, aleluia, nós aceitamos ao Senhor, nós temos que dar outros frutos, frutos de arrependimento, como o nosso irmão Cauã falou. E, aleluia, muitas pessoas não querem ter que fazer isso. Aleluia. Em Provérbios 14, capítulo 14, versículo 12, fala, aleluia, que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos, aleluia, de morte. Então, aleluia, as pessoas criam essa ilusão que o mundo é um lugar bom, que o mundo, aleluia, lhe dá alegrias, lhe dá prazeres, mas na verdade, aleluia, eles estão apenas se iludindo. E quando eles se depararem com o fim desse caminho, se eles não se arrependerem, eles irão perder a sua salvação. Porque a palavra do Senhor fala que após a morte segue-se o juízo. Então é necessário que todo ser vivente, após quando morrer,
eles têm que trilhar agora uma vida eterna. Porque, aleluia, tem a morte eterna e tem a vida eterna. Mas, aleluia, aleluia, a pessoa que falecer, ela vai viver uma vida eterna em um desses lugares, aonde o tormento, se ela perecer, nunca vai se acabar. E muitas pessoas, aleluia, se encontram por esse caminho. Eu vou contar um pouco do meu testemunho. Muitos irmãos não sabem da minha vida passada. Eu tenho 6 meses, mais ou menos, de convertida. E eu já tinha sido crente, aleluia, na minha juventude, na verdade na minha infância. Mas eu me afastei quando eu tinha acabado de completar, aleluia, glorifica-lo. Quando eu tinha acabado de completar 15 anos. Irmãos, naquele momento, foi uma decisão, aleluia, que eu tomei. Que antes de eu começar a falar, eu queria citar, aleluia, uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19 e versículo 18. Aleluia, versículo 18. E disse-lhe ele, aleluia, quais? E Jesus disse, aleluia, que Jesus estava falando com aquele jovem rico, né? E ele queria entrar no reino dos céus e ele queria saber o que era necessário para que ele conseguisse a sua salvação. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunhos, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que mais falta? E disse-lhe Jesus, queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens, dai aos pobres e terás um tesouro no céu. E, aleluia, vem e me segue. E a palavra do Senhor também fala, ainda no versículo 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nesse momento, Jesus Cristo em pessoa, ele tinha apresentado um caminho para aquele jovem, que era o caminho de vida eterna. A própria vida estava se apresentando para aquele jovem naquele momento. Porque, aleluia, a palavra do Senhor fala que ele era um homem muito próspero. Então eu acredito que ele tinha muitas vaidades. Ele, aleluia, supria muito o desejo da sua carne. Então quando ele se deparou com Jesus Cristo e perguntou, aleluia, o que era necessário para conseguir a sua salvação, o Senhor lhe explicou o que era necessário. E quando ele observou, aleluia, aquilo, ele percebeu que ele não queria seguir aquele caminho. E ele fez o quê? Virou as costas e foi embora. Ou seja, naquele momento ele estava decidindo qual caminho ele estava trilhando. Mas, aleluia, especificamente ele estava trilhando a porta larga, a qual o Senhor cita, aleluia, em Mateus 7. Então, aleluia, ele continuou trilhando o seu caminho de perdição. Mesmo o próprio dono da vida, o próprio autor do caminho, tendo lhe apresentado. Amém? E agora, aleluia, eu vou continuar, né, com o meu testemunho. Como eu estava dizendo, eu me afastei quando eu tinha acabado de completar 15 anos. E naquele momento, quando eu decidi que eu não queria mais seguir a Deus, aleluia, foi um momento muito impactante para os meus pais, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito calma. Então, eles nunca esperavam por aquilo. E pelo fato de eu ser muito jovem, eu meio que não usufruía da Bíblia com muita frequência. Eu não tinha aquela proximidade com Deus, pelo fato de eu ser muito jovem, muito criança. Eu gostava de brincar ainda, há muito tempo atrás, né, meus 13, 14 anos. E quando eu completei 15, o diabo setou a minha mente e colocou um desejo no meu coração de eu começar, aleluia, a me interessar pelo mundo. E eu bati o pé dizendo que eu não queria mais ser cristã, que eu não queria. E, aleluia, a palavra do Senhor fala que não é por força nem por violência. Eles lutaram muito, né? Eles me mostravam a Bíblia, se esforçavam para que eu mudasse de opinião, mas eu fui rebelde naquela época, então eu decidi aquele caminho para mim naquele momento. E o tempo foi se passando, completei 15 anos, né? 16. E o meu pai, ele sempre costumava falar, Joyce, um abismo, ele puxa o outro. Eu comecei apenas com amizades que faziam coisas erradas, mas eu não fazia coisas erradas.
Mas ele sabia que eu andava com pessoas que faziam as coisas erradas. Ele falava: Joyce, um abismo puxa o outro. Hoje você, aleluia, está só andando com eles. Mais tarde você pode querer fazer o mesmo. E aleluia, eu era muito ingênua, porque eu era muito caseira, né? E eu fui seguindo esse caminho. E quando eu olhei, eu já estava bebendo. Eu já estava, aleluia, fumando. E aleluia, frequentando os mesmos lugares que aqueles jovens. E a princípio, os meus pais ficaram muito chateados. Mas eu sempre respeitei eles em casa, mas essa parte de eu querer trilhar esse caminho decepcionou muito eles. Mas eu sempre tive, no fundo, temor no meu coração. Eu sabia que aquele caminho que eu estava trilhando era o caminho errado. Só que depois de estar muito tempo nesse caminho, por 3, 4 anos, é muito difícil da pessoa querer voltar. Então eu comecei a fazer tudo o que a minha carne sentia vontade. Comecei a frequentar festas, eu não sei se os irmãos conhecem, na UFPA. Tem um nome um pouco impróprio para falar aqui, então eu prefiro não falar. É na UFPA, o lugar onde os universitários se frequentam, se reúnem para fazer festas. E eu ia lá às vezes, e eu bebia lá, eu dançava, e o diabo me enganava. E trazia, por consequência, a decepção dos meus pais, porque nenhum pai gostaria de ver um filho numa situação dessas, não é verdade? E depois de muito tempo, né, trilhando esse caminho, eu comecei a sentir um vazio no meu coração e eu percebi que aquilo que eu queria tanto não estava mais suprindo, aleluia, os meus desejos. Graças a Deus, eu creio que por muita oração dos meus pais, eu nunca fui uma pessoa, como eu posso dizer, de me prostituir, né? Porque tem muitas jovens que hoje em dia elas se iludem muito, que saem com muitos jovens, e eu sempre tive muito medo de fazer isso. Então eu nunca fui assim, eu só fazia esse tipo de coisas, mas eu creio que por muita oração dos meus pais eu não cheguei a esse ponto. Aleluia. E depois de muita oração dos meus pais, muito clamor mesmo, eu lembro que às vezes eu chegava bêbada em casa e eu tomava meu banho e ia dormir. Depois de terem me dado um sermão, né, eu ia dormir e eu via a mamãe chorando, né, assim, no meu rosto, aí pingava umas gotas de lágrimas e aquilo cortava o meu coração, porque eu sabia que aquele caminho que eu estava trilhando era um caminho errado. Só que você que já foi do mundo, você sabe. Depois, quando você começa a se aprofundar nesse caminho, você não tem mais força para sair. Mesmo que você queira e mesmo que você conheça a verdade, você não tem forças alguma para sair. E eu lembro que a última vez que eu bebi, eu me decepcionei muito. A minha vida começou a passar como um filme na minha cabeça. E eu decidi que eu não queria mais aquela vida, só que eu não tinha forças. E eu fui pedir socorro para Deus. Os meus pais, eles faziam um propósito de oração e um monte próximo de casa. E era uma segunda-feira, se não me falha a memória, eles tinham ido, né, terminar sua campanha. E eu ajoelhei na minha cama e eu rasguei meu coração naquela noite para Deus. Eu falei que eu não aguentava mais aquela vida de sofrimento, porque tudo que eu podia fazer eu fiz e nada supria, aleluia, nada preenchia aquele vazio que eu sentia no meu coração. E eu chorei, eu pedi socorro, porque eu não conseguia sair daquela vida, eu não conseguia dar um passo para Deus. E aí eu fui, aleluia, comecei a frequentar uma igreja próxima de casa. E foi que o meu pai falou acerca dessa igreja, né? Foi quando eu frequentei. E fazia poucos dias que eu tinha orado a Deus e pedido forças. E Ele me deu. E pela misericórdia dEle, eu agarrei a oportunidade com todas as minhas forças, porque eu sei que da onde eu vim é muito difícil, aleluia, a gente sair. Então, pela sua misericórdia, eu estou aqui. E não foi fácil, né? E aleluia, a palavra do Senhor fala, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. E quando eu vim para a igreja, eu segui esse caminho, eu peguei aquele jugo do Senhor para a minha vida, e desde aquele dia eu fiquei lutando, e até hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Os meus sonhos começaram a ir para frente, a minha comunhão com os meus pais melhoraram, e o que eu senti, aquele vazio sumiu, e é incrível, porque tipo, você, aleluia.
você entende que aquilo é uma coisa muito espiritual. Porque quando você está no mundo, você sente algo tipo de lacerar, sabe, seu peito, querer sair para fora, tipo rasgar. Mas quando você está na igreja, muda totalmente o quadro. Você tem paz, mesmo quando você não está fazendo nada, você só está deitado e pensando nas coisas de Deus, você sente a presença, você sente a paz de espírito que outrora você não sentia. Isso que me faz prevalecer, porque eu lembro o que eu senti e lembro o que eu sinto hoje. E só, aleluia, uma pessoa, aleluia, muito, aleluia, sem noção e muito sem forças mesmo, muito não, sem forças não, porque a gente consegue força, aleluia, buscando para querer voltar para esse mundo. E pela misericórdia, aleluia, eu voltei. Aleluia. E, aleluia, a palavra do Senhor também fala em Mateus 11, 27. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. E, aleluia, o caminho, aleluia, estreito, ele não para por aí. Você aceita Jesus, agora você já está trilhando o quê? O caminho estreito. Aonde vai começar a surgir as dificuldades. Porque, aleluia, como o Senhor estava falando a Nicodemos, né? Aleluia, que era necessário nascer da água e do Espírito. Então, aleluia, a nossa vida, quando nós, aleluia, entramos no caminho da porta estreita, ela tem que mudar. Nós temos que viver a palavra como está escrito. Nós não podemos revogar os mandamentos. Nós não podemos deixar de obedecer nada. Porque, aleluia, se nós deixarmos de obedecer, nós iremos prestar conta com o Senhor. Então, as dificuldades, elas vão estar presentes no nosso dia a dia. Porque cada dia que se passa, aleluia, cada fim de dia é uma luta, aleluia. Todo dia nós temos que matar um leão. Todo dia é uma dificuldade, aleluia, ainda mais hoje em dia, que o Senhor já está às portas, não é verdade? E quanto mais, aleluia, se aproxima, mais o diabo tenta jogar, aleluia, fraqueza nos seus servos, tenta parar a igreja do Senhor, porque ele está desesperado. O Senhor está voltando. Então ele tem investido na igreja do Senhor como ele pode. Aleluia. Muitas pessoas acham que estão na porta estreita, mas estão, aleluia, na porta larga, porque não têm um discernimento e se julgam cristãs, mas, aleluia, praticam coisas que desagradam a Deus. E os irmãos já estão cansados de saber, na verdade, o que são essas coisas que desagradam a Deus, porque nós temos os cultos doutrinários e o pastor tem nos exortado sobre isso. Mas muitas pessoas não têm um líder que, aleluia, exorta eles. Os líderes, aleluia, dessas pessoas são muito mais cegas do que elas. São, aleluia, lobos devoradores. Aleluia, que não poupam o rebanho do Senhor. Então eles têm direcionado essas pessoas para o caminho, aleluia, de perdição. Aleluia. E eu gosto muito de uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 29, que diz o seguinte: porque a vós vos foi dado em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aleluia. Ali o apóstolo Paulo, ele era o responsável por dar continuidade no evangelho, não é verdade? Por, aleluia, erguer as igrejas e cuidar do rebanho do Senhor. E ele sempre exortava as igrejas a qual ele constituía. E ele falava para que elas pudessem, aleluia, conseguir seguir o Senhor com, aleluia, todo temor e todo cuidado para cumprir a sua palavra. E ele fala, porque a vós vos foi dado em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aleluia, nós não temos que apenas crer que ele pode transformar, mas muitas das vezes é necessário que nós venhamos padecer por ele, seja para conseguir, aleluia, uma libertação de alguém, ou pela nossa própria vida espiritual, ou até mesmo para nos manter na presença dele. Porque, aleluia, é um sofrimento. Aleluia. Por que é um sofrimento? Porque, aleluia, a nossa carne, ela quer pecar. Mas o nosso espírito, ele luta contra a carne. Então fica uma briga. E a nossa carne, por querer tanto, isso se torna uma coisa dificultosa para nós. Então gera um certo sofrimento. E é desse sofrimento que ele vem nos falar. Para que nós possamos, aleluia, lutar e sofrer por amor do Senhor. Aleluia. Eu também vou ler uma passagem que se encontra, aleluia, pode bater palma e glorificar o nome do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro,
E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Irmãos, tem situações na nossa vida que nós nos encontramos igual Elias, fracos. Aleluia, aqui Elias estava, aleluia, se direcionando ao deserto, por conta, aleluia, que Jezabel tinha ameaçado ele, pelo que ele tinha feito com seus profetas. Então, aleluia, ele temeu pela sua vida e se direcionou ao deserto. E no meio da caminhada, a Bíblia vem relatar que ele se deitou debaixo de uma árvore de zimbro, e lá ele adormeceu. E o anjo do Senhor foi tentar animá-lo, porque, aleluia, Deus tinha uma obra muito grande ainda na vida dele. Deus precisava dele ainda para profetizar, para ter como profeta, para ganhar almas e, aleluia, para exortar aquele povo. Então o Senhor precisava daquele homem. E nós, aleluia, nos encontramos muitas das vezes igual Elias, fracos espirituais. Aleluia, muitas das vezes nós pensamos até em parar na nossa caminhada, desanimados, seja por conta do trabalho, aleluia, familiares, de enfermidades, ou até mesmo fraqueza espiritual, porque não tem sido fácil para hoje em dia nós termos uma comunhão com Deus boa, aleluia. Às vezes nós não conseguimos orar nem 2 vezes ao dia. Muitas das vezes, aleluia, algumas pessoas deixam de orar até no mínimo uma vez. Isso vai nos matando espiritualmente. Mas nós não podemos recuar, porque, aleluia, o Senhor é quem provê a nossa força. O Senhor, aleluia, é que nos dá força para nós continuarmos a nossa caminhada. Assim como Ele fez com Elias, deu de comer e deu de beber. Hoje à noite eu creio que Ele faz nas nossas vidas, para que nós possamos, aleluia, ter mais combustível para trilhar o caminho, aleluia, a qual Ele fala, que é, aleluia, da porta estreita. E a Bíblia do Senhor também, a palavra do Senhor também fala em João 16:33, que no mundo, aleluia, nós teríamos aflições. Mas, aleluia, era necessário que nós tivéssemos bom ânimo, porque, aleluia, o Senhor venceu o mundo, Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. Então, aleluia, Ele foi o nosso maior exemplo. Mesmo que, aleluia, a sua história, o seu trajeto tenha sido por um período tão curto, mas nesse pouco tempo, Ele nos ensinou mais que o necessário para que nós possamos um dia estar juntamente dEle. Aleluia. E Ele foi um exemplo, aleluia, para nós. Porque, aleluia, Paulo fala que nós temos que ser imitadores dEle, assim como Ele era de Cristo. É necessário que nós sejamos imitadores de Cristo. E, aleluia, assim, glória a Deus, aleluia. Pode bater palma. Glória a Deus. E assim como Ele venceu o mundo, deixou o seu testemunho, aleluia, nós também podemos vencer, porque Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Em Filipenses fala que aquele que começou a boa obra, se eu não me engano em Filipenses, aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou um ministério em nossas vidas. Ele começou uma obra na sua vida. Eu não sei qual foi o dom que Ele te deu para te manejar, mas Ele te entregou, e Ele te entregou uma grande obra, e Ele quer aperfeiçoar até o dia da vinda dEle. Enquanto Ele não vem, é necessário que nós possamos fazer, aleluia, o seu id. É necessário que nós venhamos cumprir, aleluia, a palavra dEle. E, aleluia, para finalizar a palavra do Senhor, também vou citar um capítulo, aleluia, que se encontra no livro de Apocalipse 2:11, que fala: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. O Senhor nos apresenta o caminho da verdade, o caminho da porta estreita, o caminho, aleluia, que conduz à salvação. Assim como tem um caminho também que conduz à perdição. Mas, aleluia, em toda essa Bíblia por completa, ela nos aponta a um alvo, nos aponta a um só caminho que pode conduzir à salvação. E esse caminho é Jesus Cristo. E Ele tem nos exortado de Gênesis a Apocalipse, a como agradá-lo, a como segui-lo, a como levar o seu ministério. E Ele fala, aleluia, que se nós formos
fiel até a morte, Ele irá nos dar, aleluia, a coroa da vida. Então, aleluia, tenha um bom ânimo, porque o Senhor, aleluia, Ele está voltando e Ele precisa que vocês, aleluia, que nós fiquemos, aleluia, em vigilância, em constante oração, para que quando, aleluia, Ele voltar, aleluia, que Ele possa arrebatar toda a sua igreja, aleluia. Pode levantar, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que bênção, né, irmãos? Palavra do Senhor para nossas vidas. Enquanto a serva do Senhor dava o testemunho, aleluia, o Senhor fazia eu lembrar das instruções de Paulo, no capítulo 6 de Efésios. Ele diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem